falta de água faz cidade de São Paulo multarem quem lava carro e calçada. Aquelas clássicas cenas interiornas de uma senhora nas calçadas segurando uma vassoura em uma mão e uma mangueira de água aberta na outra enquanto conversa com a vizinha está ameaçada. Primeiro, pela escassez hídrica que tem deixado torneiras vazias, mas também por multa por desperdícios que estão sendo aplicadas em diversos municípios. Para tentar conter o consumo, cidades do interior paulistas adotaram penalidades para quem for flagrado utilizando irregularmente a água. Este período do ano, historicamente, já é marcado pela falta de água, mas em 2021 o cenário está ainda pior. Em alguns locais, autoridades já impuseram medidas restritivas para tentar conter o problema. São Paulo tem mais de uma dezena de cidades que já decretaram a aplicação de multas, como Itu, onde fiscais estão nas ruas para monitorar desperdício de água e multar moradores flagrados cometendo irregularidades. A prefeitura considera desperdício lavar calçadas e veículos. As infrações mais comuns das cidades como mangueiras, mas também situações que configuram uso contínuo da água sem necessidade, como deixar torneiras abertas ou uma caixa de água eliminando água. O valor da infração é de R$ 489,68, custo de uma ligação de água da cidade. Segundo a CIS, Companhia Ituana de Saneamento, até o momento foram aplicadas 60 multas. Devido ao aumento da temperatura, a alta do consumo em mais de 50% e a previsão de falta de chuvas significativas, até outubro a cidade implantou um rodízio desde 20 de agosto. A medida funciona ao sistema 24/48, ou seja, um dia com abastecimento de água seguido de 2 sem. Até agosto choveu 37%, mesmo que a média histórica dos últimos 10 anos. Multas também estão sendo aplicadas em Valinhos, onde o DAERF, Departamento de Água e Esgoto, já flagrou 36 irregularidades até esta quarta-feira, dia 15. Em racionamento, desde 27 de agosto, a cidade ampliou a fiscalização em busca de uso inadequado de água. A multa custa ao infrator R$ 441,21, valor atual do custo da ligação à rede pública, que dobra em caso de reincidência. O cenário do município é crítico. Os mananciais internos estão compostos por 4 barragens, das quais uma opera com apenas 5% de sua capacidade. Já dos mananciais externos, a captação do rio Atibaia está 10,63% abaixo do esperado para setembro. As chuvas praticamente inexistem. Neste mês, 6,6 milímetros até 7 horas desta quarta, ou 10,4% do esperado para setembro. Por isso, o presidente do DAERF, Ivair Nunes Pereira, prevê a adoção de medidas mais severas já na próxima semana se o quadro não mudar rapidamente. Hoje operamos o sistema 3x1, com 3 regiões com água e uma sem, e das 10 horas às 4 horas do dia seguinte. Se não houver mudanças, podemos ampliar. Estamos tirando 3 vezes o volume de água que entra no sistema. O rodízio não fez com que houvesse diminuição do consumo, mas permitiu que ela chegasse a todos os pontos da cidade. Se a gente não fizesse as partes mais altas, não receberia água por não haver pressão suficiente para chegar lá. Lavar quintais, telhados, calçadas e ruas, sejam imóveis residenciais ou comerciais, geram multa, assim como encher piscinas, lavar veículos e irrigar jardins. Em Vinhedo, que decretou restrições em junho, a prefeitura anunciou a prorrogação das medidas por 4 meses, o que significa que elas terão validade até o último dia de 2021.
A operação estiagem manteve a proibição de usar água para regar jardins ou gramados. Também é proibido manter abertas indevidamente torneiras, banqueiras ou reservatórios. A providência foi tomada considerando que a seca deste ano é uma das mais severas em décadas e está refletida diretamente na redução de disponibilidade hídrica e no volume dos reservatórios de várias regiões do país e da cidade, podendo comprometer o abastecimento futuro. Diz a administração, a multa estabelecida é de R$ 535,83. Já Aras flagrou em um mês 116 irregularidades que resultaram em multas. O valor inicial é R$ 349,08, que dobra em caso de reincidência. A prefeitura apresentou na última semana um novo sistema de captação do rio Mogi Guaçu para reduzir a dependência de represas. Até então, 70% das águas eram oriundas de represas ante 30% do rio. Agora, percentuais passam a 45% e 55% respectivamente. Nós estamos no momento crítico, estamos com multas em função da má utilização dessa água por conta desse momento em que estamos vivendo, disse Alexandre Castagná, presidente do SAEMA, Serviço de Água e Esgoto, em visita técnica ao local. Na última semana, moradores de Batatais, da região metropolitana de Ribeirão Preto, chegaram a ficar até 4 dias sem água depois que mais de uma dezena de incêndios que se alastraram devido ao tempo seco atingiram a rede elétrica. Sem energia, as bombas de captação dos postos da região não funcionam e a cidade viu acentuar um problema que já registrou em menor grau nos últimos meses. Por conta da seca, no último dia 30, a prefeitura decretou a aplicação de multas para quem desperdiçar água. O valor é equivalente a 50% da última fatura registrada. É certo cobrar. A falta de água foi muito grande nos últimos meses, disse a vendedora Ana Amélia da Silva, que mora no Jardim Elisa, um dos 36 bairros que ficaram sem água após os incêndios. Já em Amparo, a prefeitura decretou estado de emergência hídrica e decidiu punir desperdício de água tratada ou potável, além de calçadas, ruas e carros. O veto abrange lavagem de fachada de imóveis residenciais, comerciais e industriais. A prefeitura enviou à Câmara um projeto que prevê uma multa mínima de R$ 500 para quem for flagrado desperdiçando água. Gastar 15% acima da média dos 6 últimos meses também pode ser punido. A proposta deve ser votada na próxima semana. Esperamos que já no mês que vem a quantidade de chuva seja o suficiente para voltar a encher nossos rios, mas enquanto isso não acontece, temos que fazer nossa parte, disse Marcelo Via, superintendente do Serviço de Água e Esgoto, via assessoria. No dia 9 choveu em Oriunhos, mas não foi o suficiente para comemorar. Segundo o setor de saneamento, o nível do rio Parda chegou a 1,2 milímetros. Se ele caísse para 1,01 milímetro, a captação de água teria que ser interrompida para preservar os equipamentos. O decreto local proibindo o desperdício atingiu cerca de 100 moradores que lavaram calçadas ou garagens com mangueiras. Em caso de reincidência, a multa será de no mínimo de R$ 1.051,80. No início do mês, a Água de Lindóia diminuiu o tempo de funcionamento da estação de tratamento de água. Uma delas está sendo desligada às 16 horas e só é religada às 7 horas do dia seguinte. A pouca quantidade de chuva dos últimos dias não foi o suficiente para aumentar significativamente o volume de água que entra nos reservatórios do município, disse Sai, a autarquia municipal que cuida do setor, em comunicado. Por isso, desde 26 de agosto, a cidade está em estado de emergência hídrica e adotou multa para desperdício de R$ 216 aplicados em caso de reincidência. São José de Belo Vista, na região de Franca, decretou em 14 de agosto situação de emergência por 30 dias, período em que foi proibido utilizar água para atividades não essenciais sob pena de multa. O cenário hídrico em algumas cidades é tão grave que há casos em que a decretação de racionamento e a adoção de multas
Já ocorreu 4 meses como Santo Antônio de Posse. Em outras multas ainda não foram aplicadas, mas o racionamento devido à escassez hídrica está em vigor, como Franca e Cristais Paulistas. Pessoal, a crise da água. Tem gente que mora em regiões onde tem abundância de água e acha que crise de água nunca vai acontecer. Pessoal, cuidado com o futuro para não ter surpresa. Por isso que eu digo, pessoal, crie o seu próprio reservatório de água. Utilize a chuva para criar o seu próprio reservatório de água. Porque você não sabe se vai ter escassez de água. E outra coisa, estude tecnologia. Por que eu digo isso? Se você criar uma tecnologia de ficção científica que transforma energia elétrica em água, você vai ganhar muito dinheiro. É ficção científica, mas eu quero que não seja ficção científica mais. Estude tecnologia para criar uma tecnologia que transforma energia elétrica em água. Porque você vai ganhar muito dinheiro e não vai existir mais o problema da escassez de água. Utilizar a tecnologia para resolver os nossos problemas é uma boa opção. Mas até chegar lá, crie o seu próprio reservatório de água. Plante algumas árvore de limão, laranja, faça uma pequena agricultura. Planta feijão, faça um pequeno lago no terreno onde você mora. Porque se um dia acontecer uma escassez de água, você pode utilizar a água do lago, né? Eu espero que os fiscais da prefeitura não multem você por causa do lago que você criou, que utilizou água da chuva. E combine com os vizinhos para criar um rio, um novo rio, ou um novo arroio, e transformar os arroios em rio. E outra coisa, será que a escassez de água tem alguma coisa relacionada a desmatamento? Porque se tiver um arroio e você tirar as árvores, e só tem coisa artificial, pode acontecer do arroio desaparecer por falta de verde, falta de mato, falta de árvore. Não sei, né, pessoal? É uma pergunta.